Acho que o Alexei trouxe algumas coisas para a gente aqui interessantes, né? Vou pegar alguns ganchos aqui, né? Quando a gente pensa nos Zabbix, quando a gente pensa numa próxima versão de Zabbix, a gente não pensa sozinho, a gente pensa com vocês, a gente pensa com os nossos usuários, a gente pensa com os nossos clientes. Então, a gente está muito atento a isso. Os nossos clientes, os nossos usuários sabem que conseguem direcionar o desenvolvimento dos Zabbix. O mercado se movimenta, novas tecnologias surgem e a gente acompanha isso. E aqui eu vou trazer um pouquinho para vocês entenderem de que mercado é esse, né? Quando a gente fala de Latinoamérica, Zabbix Latam atende hoje toda a Latinoamérica, então todos os negócios que se realizam com Zabbix, desde o México até aqui a Argentina, no finalzinho da América do Sul, a gente está à frente desse negócio. Para vocês entenderem, a gente está falando do mercado gigantesco. A América Latina é um mercado muito grande. Nós temos hoje 2 escritórios, um fica no México, outro fica aqui no Brasil, e a gente está focado em 5 países. O que é estar focado nesses 5 países? É a gente ter uma rede de parceiro mais fortalecida nesses países, a gente ter mais informações desses mercados através da nossa rede de parceiros, para que aí a gente continue desenvolvendo os Zabbix dessa maneira. Então, a gente coleta muita informação nessa rede de parceiros e nessa rede de clientes para entender o que a gente vai desenvolver no mercado. Além da economia global da região, a gente também tem um entendimento do investimento de tecnologia nessa região. Como é que esses países que a gente está focado e que a gente está lá entregando os serviços, conversando com o mercado, conversando com os parceiros, conversando com os clientes, como que esses caras investem em tecnologia e que tecnologias são investidas aí. Então, a Zabbix, ela vem de uma fala, a gente tem um lugar de fala onde a gente olha para esse mercado, conhece esse mercado, entende um pouco desse mercado. Então, hoje a gente está posicionado com parceiros, cerca de 50 e poucos parceiros nesses países, são 10 países com parceiros. Então, a gente recebe insumos, recebe informação, recebe solicitações, conhece a realidade desses países. Hoje, a gente tem clientes em 19 países. Isso significa que a Zabbix Latam ela tem uma visão bastante ampla do que o mercado precisa em relação a esse tema que é o monitoramento. E é desse ponto que eu e o Fábio, a gente está aqui para contar um pouco para vocês sobre o estado desse tema de monitoramento e do Open Search na América Latina. Por que a gente convidou a IDC a fazer parte dessa colaboração conosco? Porque a gente precisa entender, a gente precisa ouvir, além do nosso ecossistema. Apesar de a gente estar posicionado em muitos países, apesar de a gente estar posicionado com uma rede ampla de parceiros, a gente também tem que ouvir quando se fala em operação de infraestrutura, em sustentação de negócios, em tecnologia, em monitoramento, além do nosso ecossistema. E, para isso, a gente começou uma colaboração com o IDC, e o Fábio vai apresentar aqui um material sobre como que o IDC nos apoiou e o IDC enxerga esse processo e esse momento da operação de monitoramento de tecnologia e monitoramento. Obrigado, Fábio. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Luciano, pela introdução. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu queria agradecer o suporte do pessoal de marketing, a realização do evento, o suporte ali do backstage. É muito importante para esse tipo de evento. Bom, eu preparei para vocês aqui um deck falando sobre o resultado desse estudo, que é justamente sobre a infraestrutura e essa jornada de monitoramento das organizações na América Latina. Eu vou falar um pouquinho para vocês do estudo, né? Antes disso, para quem não conhece a IDC é um provedor global de inteligência de mercado, né? A gente está aí distribuído em mais de 50 países, cobrindo mais de 110 países. Basicamente, esses são os 4 pilares de produtos que a IDC fornece para o mercado já há mais de 55 anos. Nós somos hoje mais de 1.200 analistas espalhados pelo mundo. Na América Latina, um pouco mais de 80. Aqui no Brasil, um pouco mais de 20. Eu sou responsável pelas partes de software e cloud, olhando para o mercado brasileiro, compondo a estrutura de América Latina. Então, basicamente, essa é a divisão da IDC, além do nosso reconhecimento por ter uma taxonomia e metodologias que são robustas para ajudar o mercado de tecnologia a avançar. Tanto os provedores de solução, quanto o end user, quanto o usuário de tecnologia. E é importante esse tipo de estudo justamente para isso, a gente conseguir democratizar a informação, trazer o dado real para vocês, porque, às vezes, isso parece, né, a utilização da tecnologia, ela parece que está indo bem, mas tem algumas nuances que a gente precisa avaliar e olhar com carinho. Esse deck, ele é um resumo do resumo do resumo. Eu tenho só 2 horas para falar, então eu vou ser bem breve, não vou tomar muito tempo de vocês. 2 horas, né, Luciano?
Então, é um resumo do resumo, mas ao final da apresentação a gente tem um QR Code para vocês. Essa apresentação vai estar disponível no site do evento e a gente vai ter um QR Code para vocês fazerem download do material completo do estudo. Um paper com um pouco mais de 10 páginas falando detalhadamente sobre os resultados do estudo. Aqui eu vou só pincelar, aí, passar por cima dos principais insights que nós descobrimos. Então, foi uma pesquisa que nós fizemos em profundidade na América Latina, olhando para as geografias de Brasil, México, Argentina, Chile e Colômbia, mais de 350 empresas de grande porte, todas com mais de 100 funcionários. Decisores e tomadores de decisão de tecnologia foram os entrevistados nas verticais de finanças, varejo, telecomunicações e governo. Obviamente, eu não vou passar por todas as aberturas, porque senão as 2 horas não seriam suficientes. Então, vamos começar olhando para o perfil do estudo, para o perfil da amostra que compôs esse estudo. A gente dividiu mais ou menos em 3 partes. A maior parte Brasil, com 104 entrevistados. A amostra foi de 359 entrevistados. Né? México, com uma outra parte, e uma terceira parte dividida entre Argentina, Chile e Colômbia. Então, alguns dados, né, para a gente começar a olhar o resultado do estudo. Nós perguntamos para as organizações se eles utilizam plataforma de monitoramento. Lembrando que isso é um estudo de TI específico para essa jornada de transformação, olhando para plataformas de monitoramento. Então, nós perguntamos quem utiliza. A maioria, 87%, diz que já usa essa solução. Né? A pequena parte, 6%, não utilizam, mas pretendem nos próximos 12 meses, e os outros 7% nos próximos 24 meses. Todo mundo olhando para isso já e tentando avançar com a utilização. Mas aqui o dado é positivo. Né? Se a gente olhar para o Brasil, que é uma amostra um pouco maior, esse dado vai para 92% de empresas que já usam a solução, a plataforma de monitoramento. Olhando para a Colômbia, pensando nos próximos 12 meses, Colômbia salta de 6%, né, da média América Latina, para 10%. No número geral. E Chile, para 24 meses, salta para 18%. Então, o Chile está um pouco mais ali, correndo um pouco mais atrás. Então, vamos guardar esse número aí de quase 90% das empresas que já utilizam soluções de monitoramento. Nós perguntamos para esses entrevistados qual a experiência dele, do decisor, em relação às soluções de monitoramento. Também uma resposta positiva. Né? Nós dividimos em faixas acima de 5 anos de experiência, né? 5 anos ou mais, com 43%. Olhando de novo para o Brasil, esse detalhamento, pessoal, está todinho no estudo lá, que é só um geralzão, tá? É só um resumo. Então, olhando para o Brasil, esse número salta para 56%. Né? Também uma média boa aí entre 3 e 5 anos, 1 a 3 anos, e uma pequena fatia ali ainda em fase de experimentação, de testes, de prova de conceito. E aí, se a gente destacar Chile, né, filtrar ali Chile, ele sobe para 24% desses 14% dessa pequena faixa. Então, de novo, a gente tem uma boa expertise. Lembrando, muitas empresas utilizam, quase 90%, e o entendimento da solução é bom. Perguntamos para essas organizações, né, para esses executivos, como ele avalia essa jornada de implementação dentro da organização. A maioria, 62%, utilizam uma ou mais plataformas já integradas aos outros processos, ou seja, trabalhando em conjunto e monitorando efetivamente esses processos. As outras fatias estão ali um pouco desconectadas ainda, soluções que não estão integradas com outras soluções, fazem o monitoramento de forma manual, aí o Chile também dá um salto para 14%, não monitora só 1%, né, e dos 62% que monitoram, se a gente olhar para o Brasil, esse número vai para 80%. O que, né, se a gente pegar o histórico aqui, né, a maioria das empresas usa, a maioria dos executivos já conhece, e os processos estão, na sua maioria, integrados. Excelente, todo mundo conhece esse tipo de solução. E aí nós perguntamos para essas organizações quais são os principais casos de uso, o que elas conseguiram, de fato, aí, tirar proveito, colocando, né, implementando soluções de monitoramento. Destacar os primeiros tópicos aqui, a gente vê que é a boa experiência do cliente, é o primeiro item, né, seguido da condição de monitorar a infraestrutura e cuidar, olhar para que não sofra impactos e proteger os ativos da empresa para você não ter uma repercussão negativa. Né? Foco principal em assegurar a satisfação e fidelizar o cliente ali, no final das contas, é o Customer Experience, que é o principal ponto, e
com o objetivo de tomar decisão de forma mais rápida, olhando para os dados e usar os dados de forma estratégica dentro da organização para poder ter uma tomada de decisão mais eficiente, né? No final das contas, as empresas estão correndo atrás da competitividade que o mercado vem trazendo. Então, até aqui a gente olhou para o cenário bonito. Todo mundo usa, conhece, tem experiência. Nesse ponto, nós perguntamos como os dados são trabalhados, né? Então, como que você usa os dados gerados pelo monitoramento? A maioria das empresas com relatórios periódicos. Os dados de monitoramento são usados para identificar tendências e gerar melhorias no processo. Realizamos análises avançadas dos dados para insights mais profundos. É bonita essa frase, né? Mas aí a gente destaca o quarto e o sexto ponto. Aqui a gente está falando que só uma parte das organizações combinam esses dados em tempo real com relatórios periódicos. E uma outra parte menor ainda usam painéis de visualização em tempo real. Ou seja, as organizações elas estão utilizando, subutilizando o que a ferramenta pode proporcionar. A demora, quando a gente fala em relatório periódico, isso pode ser D+1, pode ser na reunião semanal, quinzenal, mensal. Então, quando você avalia o dado no passado, isso pode demorar para uma resposta de um problema. E essa demora ela pode causar impacto no processo, né? Impactos negativos na marca, inclusive. E isso vai gerar falhas no processo, vai diminuir o que seria a eficiência que as organizações buscam e gerar até perdas financeiras, né? E o problema é justamente o impacto negativo na marca. Uma vez com a marca prejudicada no mercado, a dificuldade de retomar esse engajamento com o cliente, que é um dos principais casos de uso que a gente viu, fica mais custoso, fica mais demorado. Aqui a gente faz, inclusive, uma analogia, eu até contei isso para o Luciano, né? É a mesma coisa que você ter um carro de luxo, né? Um carro de alto padrão, conversível, e aí você nunca abriu a capota do carro. Por quê? Porque eu não sei como abre, eu não sei se eu tenho que estar estacionado, se tem que destravar, não sei utilizar o que esse recurso que eu comprei me proporciona. Isso pode deixar o recurso mais caro, mais custoso, né? E não vai gerar o valor que ele espera. Sei lá, um equipamento de uso pessoal, um device. Você compra um celular com 1 TB de armazenamento, 12 GB de RAM, com 5G, mas eu uso ele para mandar SMS, está tranquilo. Então, você paga caro e não tira o proveito daquela solução, aquele valor que a solução pode gerar para você dentro da sua organização de forma estratégica, que é basicamente o que as organizações estão olhando, né? Como que ser mais eficiente. Aqui eu trago um dado que a gente fala sobre os benefícios, enfim, no estudo completo vocês vão ter lá os benefícios, os desafios, o nível de investimento, olhando por país, por todos aqueles cortes que nós falamos. Mas quando a gente pergunta para as organizações sobre os benefícios que foram obtidos ou que elas esperavam obter nesse processo de aquisição de uma solução uma plataforma de monitoramento, primeiro item, segurança, né? Aí vem seguido de melhorar a produtividade, retenção do cliente, né? Aumento da eficiência operacional, melhorar a experiência do cliente. E aí o que eu queria destacar é a redução de custo, que está lá entre os itens que não são os principais. A gente fizer um paralelo aqui com um corte na linha do tempo. Eu costumo usar a pandemia, que é um marco aí importante para todo o mundo, né? E aí falando de decisores da área de negócio, não de TI. Quando a gente olha para o CIO, para o decisor de TI, ele está olhando para segurança, cloud, multicloud, cloud híbrida, o avanço da infraestrutura, modernização, monitoramento, segurança, todos esses itens. Mas quando a gente olha para a área de negócios, quais eram os principais itens antes da pandemia? Redução de custo disparado, né? Olhar para o relacionamento com o cliente. Estava ali sempre variando entre os 2, 3 primeiros itens, mas a redução de custo aparecia muito forte. Pós-pandemia, redução de custo quase não aparece ou é um dos últimos itens. O que as organizações olham hoje, né, os tomadores de decisão da área de negócio estão olhando, é aumento da produtividade, primeiro, e aí se misturam ali captação e retenção do cliente, o Customer Experience, a força de trabalho, a capacitação da força de trabalho. A gente está vivendo um gap, não só no Brasil, América Latina, mas no mundo de TI, e à medida que você especializa essa mão de obra, né, eu preciso de um cara de TI, está difícil, eu preciso de um cara de TI e de cloud, mais difícil, eu preciso de um cara que olhe para segurança,
E você vai, quanto mais nicho, mais difícil fica e mais cara essa mão de obra, né? E aí essas empresas olhando para esses itens, modernização, né, utilização dos dados, olhando para open source, olhando para soluções de monitoramento, esses primeiros itens, eles nada mais são do que um conjunto para eficiência operacional, é melhorar a eficiência operacional. No final da conta, no final do dia, o que as empresas precisam é ser mais eficientes, mais lucrativas. Então, é melhorar os produtos, melhorar o relacionamento com o cliente. Esses são os benefícios esperados. Consequentemente, você equaliza o custo, né? Não reduz, mas equaliza. Então, ele deixou de ser importante. É olhar para como a gente se torna mais eficiente nesse cenário que é cada vez mais dinâmico, mais competitivo, né? As empresas competindo com diversos nichos aí que nem eram especializados nisso, mas estão aderindo, estão aumentando o seu portfólio de produtos. Um outro item que a gente perguntou para as organizações são os desafios, né? O que elas estão vendo de desafios para seguir com a implementação, ou quem já implementou sofreu, né, com essa implementação. Primeiro ponto, o número de soluções dentro de casa, a quantidade de soluções que tem dentro de casa e a complexidade dessas soluções, que na maioria das vezes são sistemas legados, sistemas de uma arquitetura antiga, sistemas que não têm um suporte adequado, ou a solução não foi desenhada para esse avanço, para a integração. Isso gera um problema quando a gente fala em avançar com a transformação do negócio, né? A gente falava muito em transformação digital, hoje a gente está falando em transformação operacional, transformar o negócio para que seja mais eficiente. O segundo item, equipes técnicas carecem de conhecimento e novas tecnologias. A gente também tem itens dentro do estudo que olham mais para isso, certificações, treinamentos, enfim. Mas só 2 horas eu não consigo falar de tudo. Então, as equipes de TI é um dos principais desafios, e isso para todas as soluções, né? Independente do tipo de solução, a tecnologia requer isso. Aqui a gente está falando especificamente de plataformas, desculpa, plataforma de monitoramento. O backlog das áreas de negócio tem sempre prioridade, então acaba sempre atropelando processos e projetos de inovação. Enfim, toda empresa tem a sua expertise e olha para o seu core business, né, isso natural, e a falta de um parceiro tecnológico. Por quê? A gente volta lá atrás de como essas empresas estão usando essas plataformas. Usando de forma desconectada. Por quê? Não tem conhecimento, porque falta mão de obra qualificada, ou treinar a mão de obra, não necessariamente que não é qualificada, mas não tem a expertise, e aí você não tem um parceiro, ou falta um parceiro para te apoiar nisso. Você precisa de um parceiro que entenda. Então, se você vai implementar uma determinada solução, a empresa que é especializada nessa solução pode te ajudar de uma forma mais eficiente, menos custosa, para que você consiga avançar naquela história da eficiência operacional, ser mais competitiva no mercado, porque, efetivamente, as empresas estão fazendo isso. Os seus concorrentes estão. Então, quem não está fazendo vai ficando para trás. Isso é natural, aí, é um jogo de mercado. Então, já que a gente falou de força de trabalho, como a força de trabalho impacta ali nos desafios, a gente perguntou para essas organizações como está dividida a equipe de TI que olha para o monitoramento. 92% das organizações dizem que tem equipe interna, uma equipe própria, né? Quase 100%. Só 8% que tem ali uma equipe mista, que está usando mão de obra terceira, ou externos, enfim. Mas se a gente der olhar com uma lupa ali, quanto dessas equipes são dedicadas ao monitoramento? Né, exclusivamente para o monitoramento, para você conseguir tirar proveito dessa solução, olhar para esses relatórios em tempo real, conseguir tomar decisões baseadas nos dados que são gerados pelo monitoramento. Aí a gente vê essa fatia de baixo aqui do gráfico do lado direito, só uma pequena fatia tem equipes dedicadas. A barra amarela, a barra maior, são empresas que usam a área de TI para o monitoramento e para diversas outras coisas, o que impacta na eficiência operacional. Ou seja, você tem que dedicar a sua área de TI, que poderia estar pensando em outras coisas, né, avançando com inovação de produtos, por exemplo, utilizando para uma pequena fatia de acompanhar esse monitoramento. E aí vai gerar relatório periódico que vai... Mas por que isso acontece desse jeito? Sempre foi relatório periódico na empresa, não vai mudar isso agora. Então, fazemos assim. A gente precisa avançar com essa modernização para conseguir ser, de novo, a mesma história, mais eficiente, cada vez mais eficiente, em razão da competitividade aí do mercado.
Perguntamos para essas organizações também como elas escolheram essas plataformas de monitoramento de TI dentro da empresa. Qual que é a preferência do modelo de aquisição, pensando em modelos de licenciamento. A maioria das organizações olha para soluções open, né, ou mescladas com uma combinação de soluções comerciais tradicionais. Uma pequena fatia para só soluções comerciais e 12% ali diz que não tem preferência. Essas que não têm preferência, possivelmente, não estão usando, estão dentro daquelas soluções que estão desplugadas, desconectadas dos outros processos, não estão usando ela de forma consistente. Né? E por que as organizações acabam olhando para essa solução no modelo open? Né? Interoperabilidade, conseguir fazer com que essas soluções falem com as soluções mais complexas, mais antigas, ali, que geram mais trabalho, mais manutenção, enfim. Então, adotar uma solução open pode ajudar nessa abordagem flexível que a TI busca para suportar a área de negócio. Né? E isso pode ajudar para que as soluções comecem a fazer parte dessa integração do processo para ser cada vez mais ambientes fluidos, né? Ambientes digitais, ambientes novos. E aí, nesse caso, sim, eu trago para vocês aberto por país. Né? Olhando a primeira barra azul, as empresas que preferem soluções open. A segunda são as mescladas. Então, se a gente olhar o conjunto de soluções do azul e o cinza ali, a gente vai ver que a maioria das empresas preferem o open, muito pode ser por conta disso. Flexibilidade, às vezes custo, né, o custo inicial da solução, comunidades trabalhando em soluções open, isso ajuda muito. Né? Então, o destaque aqui é a Argentina, que prefere, na maioria, a solução open, e o Brasil, que usa a maior parte mesclada. Né? E tem o Chile ali, com um pouco mais de licenças comerciais ou sem preferência, que, enfim, reflete em todo esse cenário do estudo. Essas características, elas são exploradas por país e a gente tem lá, completo no estudo. Eu, de novo, convido vocês a baixarem o paper para poder dar uma lida nas informações completas. Bom, nós perguntamos também para essas organizações qual que é a preferência na etapa de avaliação, de aquisição de uma plataforma de monitoramento. O que essas empresas preferem? Né? Aqui a escala de cor do gráfico, está um pouco colorido, mas são 5 respostas em ranking. Então, resposta 1, 2, 3, 4 e 5. Começando num azul mais escuro, terminando num azul mais clarinho lá. Prioridade das organizações com 51% é o contato direto com o fabricante. Por quê? Falta mão de obra qualificada, preciso de uma resposta mais rápida, preciso de suporte, preciso de consultoria, preciso dentro do meu processo para entender como eu vou utilizar essa plataforma. A gente também aqui não pode descartar a importância dos integradores e canais, sejam eles locais ou globais, também estão dentro da preferência. De forma geral, o que as organizações querem? Ter esse contato, esse suporte, o que elas precisam, né? Uma demanda para você poder seguir com essa antecipação de problemas, antecipação da demanda do cliente, engajamento com o cliente, para manter a organização dentro ali do fluxo operacional que seja mais efetivo. Então, o contato direto com o fabricante acaba sendo a preferência da maioria dessas organizações. Então, para a gente não estourar aqui as 2 horas, eu vou para as considerações finais aqui, que é um resumo do que a gente viu. O que a gente está falando no estudo? 85% dos executivos consideram que o monitoramento de TI vai garantir a estabilidade operacional, a eficiência operacional dentro dos processos e vai mitigar riscos e vulnerabilidades para que a empresa não sofra impactos negativos no processo de negócio e na marca, né, que foi o que a gente viu durante o estudo. Você garantir a percepção de marca é extremamente importante. Um cliente feliz, ele conta para mais um. Né? Um cliente descontente, ele conta para 10, põe na internet, sobe no Twitter, põe no YouTube, faz vídeo. Isso é multiplicável. Né? Então, é importante manter a marca intacta, né? Ser mais eficiente. 61% das organizações utilizam ferramentas open isoladamente ou combinadas com outro modelo de licenciamento. Por quê?
Pode ser por conta da característica, que é uma solução de natureza aberta e que permite essa flexibilidade, permite ser mais flexível e conseguir fazer a integração com outras soluções que não são assim tão flexíveis, tão abrangentes. Além do custo inicial, pode ser um fator determinante para muitas organizações, né? Isso vai facilitar a utilização integrada da solução, tirar proveito daquele dado em tempo real, né? Isso a gente fala bastante porque não é só colocar a solução lá e gerar relatórios periódicos. A gente precisa avançar com o uso dela para ser mais eficiente. E com o aumento da necessidade de dados, dados confiáveis, dados normalizados, a gente está prevendo na EDC para 2024 157 zettabytes de dados, só armazenamento de dados, só em 2024. Esse número ele potencialmente vai dobrar até 2027. Mas quanto desse dado é acionável, né? Quanto desse dado é confiável? Por isso a importância de uma plataforma em tempo real para garantir essa eficiência operacional, que é o que a gente fala bastante, justamente para enfatizar. Eficiência operacional é o que está na pauta dos executivos, dos tomadores de decisão. Então, tem uma necessidade real de utilizar soluções de monitoramento para que a estratégia operacional seja validada, para que os processos, para que, de fato, os processos sejam validados e que isso traga esse benefício que as organizações precisam. Com isso, eu termino aqui a minha participação, meus contatos. Perguntas, por favor, só das facinhas. Vou chamar de volta o Luciano. As fáceis, porque... Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, EDC, ter conduzido esse estudo, né, ter aceitado esse desafio de colaborar conosco nesse entendimento desse mercado. E eu vou fechar aqui pegando alguns ganchos, né, alguns ganchos que o Alexei nos trouxe na 7.0 e algumas informações que o Fábio colocou para a gente aqui nesse relatório, nessa visão. Imagino que muitos de vocês se identificaram aqui, né, com o que o Fábio trouxe, né, ou seja, a empresa de vocês se identificou, vocês no papel se identificaram. A gente, enquanto fabricante, enquanto os ABICs, nós confirmamos algumas informações que essa nossa andança na América Latina nos dava. A gente coletou coisas novas, né? A gente confirmou algumas, a gente teve algumas informações novas, e isso tudo nos guia em relação ao desenvolvimento da plataforma. E aí eu vou pegar os ganchos, que é justamente o que a gente vai encaixando as coisas, né, que o Alexei estava falando para a gente, da 7.0, como chega e o que atende. Esses 6 itens aqui foi uma conclusão que está no relatório do IDC, né, a gente vocês vão fazer download dele e vão ver. Então, quem está nos contando isso aqui, na jornada de monitoramento das empresas, são 6 itens que estão lá no relatório, faz parte da conclusão do relatório, mas eu vou pegar alguns ganchos. A definição do escopo de monitoramento e as necessidades da empresa, do negócio, elas são essenciais para que a gente consiga conduzir esse projeto de uma maneira eficiente, para que vocês consigam apoio das áreas, para que vocês consigam investimento. E o Fábio comentou, né, treinamento, capacitação, ele é um tema, está aqui no relatório. Então, entender o escopo e necessidades ele é muito importante. E o Fábio também trouxe, não basta só ter o dado, que dado é acionável? O que eu vou coletar? O que é importante para o negócio? Eu vou coletar dado da experiência do meu cliente, eu vou coletar dado do storage do servidor. Então, é bem interessante perceber isso. O escopo e necessidade ele é muito importante, né? E o parceiro de negócio, né? Quem apoia a fazer esse projeto, né? Quem conhece essa história de monitoramento. Porque as empresas conhecem o seu negócio. Os fabricantes ou integradores vão conhecer as ferramentas e as formas de implantação. Então, o escopo e necessidades é muito importante. Outro ponto, né, falando de plataforma, integração e compatibilidade. Essas plataformas que vão atuar nesse ambiente de monitoramento, o quão integrável isso é com aquele sistema legado, com aqueles sistemas que não têm conexão, com aquele sistema que não tem uma API, com aquele sistema que ele é um banco de dados indexado, que fica lá, mas por um motivo legado ele tem que ficar. Como que eu chego lá? A ferramenta que eu uso, ela me permite fazer isso? Então, isso aqui tem a ver com a forma, o script para o sucesso nesse projeto. E aí eu estou falando, os ABICs têm uma capacidade gigante de integração e compatibilidade com sistemas legados. A gente é muito flexível, então o Alexei trouxe, né, isso para a gente também. Escalabilidade, outra vez, o Alexei falou para a gente da escalabilidade, a gente entende a necessidade desse mundo cada vez mais conectado, a gente entende que esse mundo tem cada vez mais dispositivos trabalhando para o negócio,
e a gente precisa ser escalável. Então, a gente está desenvolvendo uma plataforma cada vez mais escalável para atender esse mercado que está exigindo isso. Facilidade de uso, outra vez, gancho no que trouxe o Alexei, né? Como é que eu facilito o uso dessa plataforma? 7.0 está trazendo muitas coisas novas. E o que me agrada muito é o framework de desenvolvimento de widget, ou seja, eu posso dar a cara que eu quiser. Eu posso começar agora a criar a minha forma de visualização. Então, eu posso transformar o front-end dos hábitos no que eu quiser. Então, eu consigo também transformar isso. Se o uso que está ali ele não é suficiente para mim, ele não é fácil o suficiente para os meus usuários, eu consigo transformar isso. Segurança e privacidade. Mais uma vez, acho que o Alexei também trouxe aqui, falando sobre os níveis de segurança que a gente tem nos ABICs, falou de funcionalidades novas que estão chegando, o múltiplo fator de autenticação é um outro elemento que chega aqui, então a gente entende isso e está preparado para isso. E suporte e treinamento, a capacitação das pessoas que vão atuar com a plataforma. Então, esse material aqui, ele é um resumo do material lá do IDC, e a gente entende que a gente, enquanto fabricante, que os ABICs, enquanto plataforma, está encaixado nisso. Um pouco mais, um pouco menos, mas a gente está encaixado nisso, a gente não está muito longe disso. Bem, aqui, o download, quem quiser fazer o download do material, pode fazer o download aqui, ele está aqui disponível para vocês, tá? Fábio, obrigado por aceitar o desafio, por conduzir isso, e quem sabe a gente segue olhando para esse mercado junto por muito mais tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Um prazer, para mim é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco dessa informação. Como eu disse, a importância de democratizar a informação está aí, a gente está vivendo a era da informação, então é importante a gente expor isso, e ações como essa das ABICs, promovendo, patrocinando esse tipo de estudo, ajuda a todo o ecossistema de tecnologia a avançar. Uma vez mais, obrigado a todos pela audiência.